pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso mini curso Desbravando as Dificuldades Alimentares. E hoje eu quero me apresentar um pouquinho para vocês, porque talvez você tenha caído aqui de paraquedas, né? Não nos conheça. Eu sou a Pamela Cristina, sou nutricionista infantil. Por amor, sou apaixonada no meu trabalho, né? E há alguns anos, aí eu e a Bruna, nós estamos estudando. Conheci ela na faculdade, na Universidade Federal de Uberlândia, somos mineiras. E foi com muito carinho, com muita atenção que nós planejamos essas aulas para vocês. Diariamente recebo muitas dúvidas no meu Instagram, no meu WhatsApp, né, no Insta Nutri Criativa. Ah, meu filho não come, o que eu faço? Então são muitas dúvidas, muitas mães, muitos pais angustiados. Eu já passei por isso, eu sei muito bem como é. Minha filha teve uma época que ela só comia banana, de frutas, de verdura, ela não queria aceitar nenhum tipo de alimento. E com as estratégias certas eu consegui lidar com essa recusa alimentar dela e eu já tenho uma alimentação bem variada. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre essas vivências, sobre essas experiências, né? Experiências que eu tive com os meus alunos também da escola, né? De educação alimentar e nutricional, com os pacientes do consultório também. E que vocês possam aproveitar cada aula, cada momento. Nós também, além de apresentar alguns trabalhos juntos em congresso, eu e a Bruna, a gente escreveu um livro juntas, e a Tamara também, que não pôde estar aqui presente hoje. Mas vocês terão uma oportunidade de adquirir esse livro ao final da aula, só para você que, especialmente, que está assistindo, né, a esse mini curso, terá acesso a uma oferta especial, super especial, uma oportunidade única mesmo. Então, fiquem ligados, assistam as aulas com carinho, façam anotações, né? Se tiver alguma dúvida, chama lá no direct, no Instagram. Nós teremos o prazer de responder dúvida uma por uma. O mini curso todinho foi pensado, foi elaborado com muito carinho, principalmente para os pais, né? Que estão ali dia a dia com as crianças, os cuidadores, os responsáveis mesmo, mas terá uma aula especial para nutricionistas, educação alimentar e nutricional. Foi feito também com muito carinho, para nós compartilharmos nossas experiências, nossas práticas. E é isso, gente, vamos ao cronograma. Bora lá, gente. Primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês o cronograma das aulas. Então, a primeira aula, que é essa, seletividade alimentar versus dificuldade alimentar. A segunda aula, eu vou te mostrar as chaves para lidar com a recusa alimentar. Então, serão várias estratégias. É uma das minhas aulas queridinhas. Aula 3, educação alimentar e nutricional. Eu vou falar só sobre esse assunto, porque eu acho que é a principal. Então, tem uma aula especial só sobre isso. São diversas atividades que você pode fazer com a criança, diversas oficinas que você pode fazer com a criança que não quer comer ou que já come bem, você quer potencializar ainda mais, né? Dar um futuro mais saudável, mais tranquilo, mais prazeroso, uma relação prazerosa da criança com a comida. Aula 4, eu vou te mostrar na prática como conduzir a criança na cozinha. Nessa aula, nós também vamos ensinar a fazer uma cestinha de frutas. Nós vamos ensinar a fazer um pratinho criativo. E aula 5, eu vou dar para vocês uma oportunidade para você adquirir o nosso mais novo curso, Comidinhas Criativas. Nós vamos ensinar aqui para vocês e quem quiser conhecer ainda mais vai ter a oportunidade, né, uma oferta super especial só para vocês que estão aqui nesse mini curso, né, que vai assistir todas as aulas até o final, né? São aulas curtas, não são aulas extensas, né? Então, estou muito ansiosa, muito feliz. Vamos começar. Os conceitos de seletividade alimentar. O que seria? Seletividade alimentar geralmente consome 30 ou mais alimentos. Aceita pelo menos um grupo, um alimento do grupo, né? Quais seriam os grupos, né? Seria os carboidratos, que são os pães, as massas, as leguminosas, que são os feijões, a proteína, que é a carne, o ovo, as verduras, né? Exato, talvez a criança, ela só come, por exemplo, minha filha, na época ela comia só banana, mas ela comia um alimento do grupo das frutas.
E aí vocês vão ver a diferença daqui a pouquinho. Às vezes ela tolera novos alimentos no prato. Não é aquela criança que, ai, se colocar um pedacinho de brócolis, sai correndo, faz birra e não quer saber de comer mais nada. Não, às vezes ela tolera, deixa lá no cantinho e ela vai aceitar. Geralmente, ela é capaz até de tocar, de provar o alimento, ela aceita experimentar, embora com alguma resistência, mas ela acaba experimentando. Né? Frequentemente, seleciona alguns alimentos para comer por determinado tempo. Esse tempo geralmente pode variar, passando algumas semanas ou meses. Participa também da refeição em família. Normalmente come ao mesmo tempo e no mesmo local que os membros da família. Porque tem crianças que não comem. Às vezes não aceita de forma alguma ficar na mesa comendo os alimentos, quer comer na frente da TV com alguma distração. Requer mais de 20 a 25 preparações, apresentações diferentes do prato para aceitar aquele novo alimento que é oferecido. Então, depois de muita insistência. Então, essa é a típica criança seletiva. Ela seleciona o que ela vai comer, ela come simplesmente o que ela quer. Existe a seletividade extrema ou dificuldade alimentar, que é a mesma coisa. Geralmente aceita menos que 20 alimentos. Na hora que você vai somar todos os tipos de alimentos, aceita menos de 20. Muito comum isso, infelizmente. Recusa categorias inteiras de alimentos. Às vezes recusa pelo tipo de textura, sabor, cor, temperatura. Às vezes a criança só gosta de alimento amarelo, sei lá, só como banana, batata, pera. Ou então ela não gosta dos alimentos que são mais durinhos, mas tem preferência para os que são mais molinhos, como algumas frutas. Ou temperatura. Às vezes tem criança que só come se tiver frio o alimento. Não gosta de comida quente. Ou então não aceita nenhum tipo de carne, ou nenhum tipo de proteína, nenhum tipo de fruta, nenhum tipo de verdura. Às vezes recusa o grupo inteiro, né, de alimento. Apresenta o comportamento de luta ou fuga. Então, no momento das refeições, aquela criança que sai correndo, que sai fazendo birra. Geralmente, na hora das refeições, às vezes até não aceita comer a alimentação da família. Depois a família tem que fazer uma alimentação diferente só para aquela criança. Então, a típica seletividade extrema. Né, requer mais de 25 apresentações diferentes do prato para poder aceitar. E mesmo que a família ela ofereça diversas formas de apresentação, ela simplesmente recusa. E se você identificou alguma dessa situação na vida dos seus filhos, provavelmente eles podem estar passando por alguma seletividade alimentar ou alguma dificuldade. E aí é importante, né, intervir nesse momento para que não piore, né, e não traga consequências para o desenvolvimento da criança. Exato. E as principais causas? Então, são múltiplos fatores. Causas sensoriais. Muitas vezes a criança não aceita nem tocar no alimento por causa da textura dele, porque às vezes é molhado demais, às vezes é duro demais, igual a Bruna falou. Causas emocionais estão ligadas muito às coisas do passado, às vezes algum trauma que essa criança viveu, passou. Às vezes a criança passando por ansiedade, ela tem medo. Sim, às vezes ela foi forçada a comer, gerou um trauma também. Pode falar. As causas motoras, ela tem dificuldade de deglutição, de mastigar o alimento. Já as causas orgânicas são as doenças de base. Às vezes ela tem algum problema gastrointestinal, apresenta alguma intolerância, alguma alergia alimentar. E aí, quando ela vê o alimento, ela já sabe que ela vai sentir aquilo, então ela recusa o alimento. Eu, por exemplo, quando eu era pequena, minha mãe contava que quando ela vinha com a mamadeira branca, que eu empurrava. E era com leite, né? Mas é porque eu tenho, né, intolerância à lactose. E aí, provavelmente, eu sabia que ao ingerir aquele alimento, eu ia sentir dor. Então, eu empurrava o alimento. E aí, minha mãe me contava que quando eu ia tomar iogurte, caía no meu queixo, aí ficava todo vermelho. Então,
às vezes é importante você descobrir o que está por trás daquela recusa alimentar. Porque pode ser alguma doença, às vezes o comer traz alguma dor para a criança. É verdade. São várias causas. Por exemplo, quando a minha filha estava recusando muitos alimentos, foi na época que a gente descobriu que ela tinha asma. Então é comum também. Às vezes uma doença está por trás daquilo e não foi diagnosticado, não foi tratado. E quando ela começou a tratar, quando ela começou a se alimentar melhor, ela não sentiu mais sintoma nenhum de asma e passou a se alimentar melhor. Então, às vezes a gente tem que descobrir qual que é a raiz do problema. Porque pensa, uma criança que tem asma, rapidinho ela já vai estar associada, porque ela vai estar cansada, a respiração pesada é uma dificuldade. É uma dificuldade que não pode ser ignorada. Sim, é por isso que desde a introdução, desde o início, né, a alimentação da criança, é muito importante ela passar por todos os fatores. Igual, por exemplo, o processo de amamentação. Nós sabemos que é um ato complexo, né, amamentar. Não é fácil, mas é muito importante para esse desenvolvimento da criança quando ela vai iniciar a introdução alimentar. Porque, por exemplo, já na amamentação, a criança já é preparada para mastigar os alimentos. Os músculos são trabalhados, né, durante a sucção do leite materno. Então, isso já vai ser um fator que vai influenciar lá na frente. A musculatura da boca já vai estar mais desenvolvida. Então, por isso que nós somos a favor do aleitamento materno. Nós sabemos que existem diversos fatores que impedem essa mãe, às vezes, de amamentar. Então, a gente também não pode julgar. Mas aquele que pode optar por amamentar seu bebê, saiba que é realmente muito importante. Com certeza. E fora que o paladar da criança já vai ser modulado através do leite materno, né? Porque o sabor dos alimentos já estão presentes no leite materno. Com certeza, e desde a gravidez. Sim. Desde as primeiras semanas de gravidez, ali por volta da 14ª semana, a criança já sente, através do cordão umbilical, os gostos dos alimentos que a mãe consome. Então é muito incrível. E por onde começar? Você vai investigar o porquê que a criança não come. Então, as causas, né? A raiz do problema. Você vai celebrar cada avanço. Às vezes a criança não tocava no alimento antes, mas ela passou a tocar, se lambuzar com o alimento, fazer bagunça com o alimento. Ao invés de achar ruim, comemore. Comemore porque é um avanço, mesmo que pequeno. Às vezes ela não levou a boca ainda, mas já é um avanço. Sim. Você não pode desistir na primeira tentativa, né? Há estudos que falam hoje em dia que às vezes a criança ela precisa de provar alimento 35 vezes para depois comer, que é normal, né? Até porque comer é um ato complexo, né? São muitos músculos envolvidos. É mais difícil comer do que fazer outras atividades, né? Para criança. Então, por isso que é tão demorado. Verdade, são mais de 20 músculos que a gente usa para comer. Vários órgãos envolvidos, mais de 6 nervos cranianos. É muito, muito complexo. A gente acha que ela já aprendeu, já nasceu sabendo. Não. Para criança é bem mais fácil aprender a andar do que aprender a comer. Verdade. Então, às vezes você vai precisar se colocar no lugar da criança para entender ela. E evitar a comparação. O filho da vizinha já come de tudo e o meu não. Não, cada criança é única, cada criança é diferente e tem o tempo dela para aprender. Você precisa aprender as estratégias certas para que você possa fazer isso da melhor maneira possível. É o que nós vamos ensinar nesse mini curso. E nesse momento também os pais se culpam muito. É importante não se culpar. Tipo, ai, nossa, meu filho não come, é minha culpa. Não. Às vezes pode ser diversos N fatores, né? Eu acredito que esse seja o primeiro passo. Verdade. Crenças relacionadas à alimentação infantil. Então, quais serão os mitos que existem? O melhor tempero é a fome. Vou deixar essa criança sem comer, que ela vai comer. Não. Existem crianças que vão parar no hospital porque não comeu. Então, não é isso.
Não é uma coisa da criança, uma birra dela. Dar remédio para apetite. Não resolve também. Às vezes a gente vai dar o remédio para apetite, pode até que seja que ela coma mais, só que não vai ser por alimentos saudáveis. Comer algo natural, fácil. Não. Já explicou a complexidade que existe. Quando crescer melhora, é só uma fase. A fase da seletividade. Não, existe sim uma fase, não vou mentir para vocês, que a criança recusa muitos alimentos, ela tende a comer mais, né, por diversos fatores, às vezes nem seja por nenhum tipo de doença, é um fator natural da criança, porque ela vai reduzir o crescimento dela ali por volta de 1 ano, 2 anos de idade, então ela vai sentir menos fome, vai ter um crescimento desacelerado, que até o primeiro ano de vida, a criança ela triplica, né, o peso dela. Se ela nasceu com 3 quilos, ela vai chegar ao final de 1 ano com cerca de 9 quilos. Se nasceu com 4, com 12 quilos. Então, é muito normal. E depois vai crescendo bem menos. Qual a causa dessa rejeição aos novos alimentos? Então, existe um fator, falei, né, por volta do 1 ano, 2 anos, que a criança tem um ritmo desacelerado. E também acontece a neofobia. Que seria isso? O medo do novo. Então, a criança simplesmente ela tem medo de alimentos que são novos. Você coloca alguma coisa no prato dela, ela fica com medo, não quer comer nada. E a gente acredita que isso tem um papel importante para a nossa sobrevivência. Né? Que há estudos já falando que existem várias toxinas, por exemplo, nos alimentos verdes, existem toxinas naquelas ervas venenosas que fazem muito mal à nossa saúde. Então, o nosso cérebro ele acaba associando essas toxinas com os alimentos de sabor um pouco mais amargo. E da mesma forma acontece com o doce. O aleitamento materno, por exemplo, leite materno, ele é um alimento mais adocicado. Então, a gente já tem essa predisposição por causa do leite materno. É algo mais natural. Predisposição aos alimentos industrializados. Então, a gente já tem essa predisposição ao sabor doce, rejeição ao sabor amargo. E o que acontece com os alimentos industrializados? Eles são perfeitos para as crianças seletivas, as crianças que têm, né, essa predisposição já a rejeitar muitos alimentos. Porque ele sempre vai ter a mesma cor, a mesma textura e o mesmo sabor. Né? Então tem um padrão. A criança seletiva gosta de um padrão. Se você mudar, né, às vezes de marca, às vezes o talher, o utensílio que a criança utiliza, já muda muito. A criança já... E às vezes isso acontece muito com os alimentos. Às vezes é a mesma fruta, mas ela pode estar mais madura ou menos madura e isso já vai influenciar no sabor daquela fruta. Então isso a criança já percebe essa diferença e aí passa a recusar. É verdade, a fruta não passou por nenhum processo, né? Sim. Até o tempero, né, gente? A gente muda, a gente que cozinha. Cada dia a nossa comida fica com um sabor diferente. Verdade. Como se dá a formação do paladar? Fala. A formação do paladar da criança é formada ainda na primeira infância, a gente já até falou um pouco no início, através da gestação, já se inicia ainda dentro da barriga da mãe pelo contato com o líquido amniótico. A criança já sente o sabor dos alimentos que a mãe consome. E os hábitos são formados principalmente na primeira infância até por volta dos 6 anos de idade, através do aleitamento materno, dos alimentos que a criança vai consumir na introdução alimentar. Então, por isso que é importante já intervir nessa fase, para que a criança ela tenha um repertório alimentar maior e também para prevenir a recusa alimentar. Verdade. Eu me lembrei de uma história. Quando eu era criança, eu tinha bem menos de 6 anos de idade. Eu tinha uns 3, 4 anos. Os meus pais, eles me deram muito leite com Toddy.
né? Leite com achocolatado. E daí eu formei esse hábito. Eu cresci assim. E é muito difícil mudar. Até hoje eu gosto demais. Leite com... Outra alternativa seria o quê? O leite com cacau, mais um açúcar mascavo, um açúcar demerara, que apresenta mais nutrientes, né? Mas quando a gente forma um hábito, é muito difícil mudar. Por exemplo, eu não comia pão quando eu era criança. Meus pais não tinham o hábito de comprar, simplesmente. Mas a gente mora no Brasil, né? Um país que adora pão, aqui em Minas, pelo menos. E hoje em dia, não me faz falta o pão. Muito raro comer. Não que eu não coma, mas não é hábito. Não é hábito mesmo. Às vezes pode acontecer também de, mesmo você diversificando a apresentação dos alimentos, ainda pode acontecer de realmente a criança não gostar mesmo daquele alimento e está tudo bem. Porque pode acontecer isso, né? Mesmo depois de inúmeras tentativas. É porque já faz parte da preferência alimentar mesmo da criança. Mas antes de chegar nesse ponto, é importante tentar todas as estratégias. Sim, a gente pelo menos precisa expor os nossos filhos. Sim. Às vezes, por exemplo, às vezes eu não como morango assim purinho, né? Porque às vezes não gosto muito de alimento azedo, a Bruna já adora alimento azedo. Quais são os seus alimentos preferidos mesmo? Morango, kiwi, uva. Mas, por exemplo, eu não tenho uma preferência por alimentos doces. Por exemplo, aquela manga mais docinha, as frutas que são mais doces, como mamão, kiwi. Kiwi não, kiwi é azedo. Mamão, né? Banana. Eu já gosto. Eu amo fruta doce. São as minhas preferidas. Mas calma, eles são formados até os 6 anos de idade, mas nada nos impede de formar um hábito na adolescência, quando adultos. É mais difícil, mas vai ser muito, muito, muito mais difícil. Igual eu, por exemplo, como eu não gosto muito de mamão, eu tento diversificar aquele alimento, tornar ele mais apetitoso. Aí eu como com aveia, aí coloco uma granola, ou então misturo na salada de frutas, então ajuda muito. Exato. Existem vários passos para comer, que até nós, adultos, nós utilizamos esses passos. Primeiro você vai tolerar o alimento. Tem criança que nem tolera. Dá ânsia de vômito até se ver. Porque vamos imaginar. Às vezes a pessoa nunca comeu sushi na vida. A gente é brasileira, a gente não tem esse hábito aqui no Brasil, né? Muito raras pessoas aqui do Brasil que têm esse hábito. São poucas pessoas. Então, primeiro você vai tolerar aquele alimento. Vai aceitar ele perto de você. Depois você começa a interagir com ele. Cheirar. Tocar. Aí você vai provar um pedacinho. Vai dar uma mordidinha de formiga e vai comer. Vai dar uma mordidinha de elefante. E não necessariamente esses passos vão acontecer de uma vez, né? Aos poucos. Exato, por isso que é importante comemorar cada etapa. Meu filho comia de tudo e não come mais. Né? Isso a gente já falou. Né? A diferença que acontece depois de 1 ano, que o bebê triplica de peso no primeiro ano, depois a partir de 1 ano, né, ele começa a ter uma desaceleração. O que não fazer na alimentação da criança? Bom, você não vai associar a alimentação a sentimentos. Por exemplo, come de tudo para a mamãe ficar feliz. Não, isso é uma chantagem que a gente não deve fazer. Outro tipo de chantagem. Se você não comer, não vai brincar. Se você não comer, não isso. Não oferecer recompensas. Porque se você comer tudo, você vai ganhar um doce, vai ganhar uma sobremesa. Obrigar a criança a comer quando ela não quer mais. Pode propiciar o ganho de peso em excesso e desregular o apetite. Ou então pode até causar um trauma, né, na criança, e aí que ela vai recusar mesmo o alimento. Realmente. Essa questão do apetite é muito importante, a gente ficar de olho mesmo, porque a criança, ela já tem uma autorregulação. Ela sabe exatamente, principalmente ali até por volta de uns 3 anos de idade, a criança sabe muito bem regular o apetite dela. Sabe quando ela tá
saciada, quando ela não tá. Dificilmente uma criança vai comer por gula. Então, a gente precisa respeitar isso. Ciclo da recusa alimentar. Então, o que que acontece? A criança, ela começa a recusar os alimentos por N fatores, né? Às vezes, um fator mais fácil de resolver, outros não, vai precisar de uma equipe multidisciplinar. E daí, A falta de informação. a falta de informação dos pais. Às vezes muitos pais, eles recebem muitos palpites, muitas orientações erradas. Força a criança a comer, dá a força, ela tem que comer, não existe isso não. A criança tem que comer. Ah, na minha época, porque era assim. E daí os pais, por causa disso, forçam a criança a comer, oferece recompensas, faz tudo errado. E não porque eles devia querem, fazer. né? Mas é porque é um desespero para os pais ver que a criança não tá comendo, tá perdendo peso. Mas isso só vai piorar o processo. Vai piorar. E a criança vai entender o que? Ela vai comer? Não. Ela vai recusar mais e mais e mais o alimento. Sim. Aí é um eterno ciclo. Isso que então é o ciclo da recusa. Então, gente, na próxima aula eu vou te ensinar as chaves para lidar com a recusa alimentar. Vou te passar estratégias para você diminuir ou então prevenir mesmo a seletividade alimentar. Para você dar um futuro, né, de paz, de tranquilidade para sua criança. Porque o que nós comemos hoje, né, Bruna, vai refletir ao longo das gerações. Existem estudos que falam que a alimentação de um avô foi repercutir na saúde do neto Próximas dele. gerações, né? Estamos muito felizes e que bom que vocês chegaram aqui. Vamos juntos, né, nessa jornada de melhorar a alimentação das crianças e construir uma geração mais saudável. E a gente te espera na próxima aula. Até mais, pessoal!